Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a doutora Clarice Abreu, cirurgiã plástica crânio-maxilofacial, e eu vou falar para vocês um pouquinho hoje sobre a cirurgia de lifting facial. Essa cirurgia ela era muito mais feita antigamente do que feita hoje em dia. Na minha época de formação, há uns 10 anos atrás, a gente fazia muito mais essa cirurgia do que a gente tem feito hoje. Por quê? Porque hoje em dia a gente tem tantos preenchedores. Eu vou fazer um vídeo específico sobre isso uma próxima semana. A gente tem tantos artifícios, tantos produtos novos e preenchedores que a face acaba revolumizando. A gente devolve o volume dessa face de forma precoce, preventiva, e a pele não cai tanto como caía há alguns anos atrás. Por conta desses procedimentos todos de preenchimentos e produtos específicos e especiais que melhoram o volume e tônus da pele, diminuiu muito o número de pessoas que têm feito a cirurgia de lifting facial e aumentou muito o número de pacientes que fazem esses procedimentos que a gente chama de procedimentos ancilares, procedimentos complementares de preenchimentos. Mas isso não significa que o lifting facial seja uma cirurgia obsoleta ou que não é feita mais. Ela só está menos procurada ultimamente por conta desses preenchedores. Mas como é a cirurgia do lifting facial? Para que serve o lifting facial? O lifting facial é uma cirurgia para levantar a pele da face. Isso é o lifting, né? O levantamento da pele da face. Quando isso acontece? No processo de envelhecimento natural, normal da face, a gente tem uma perda de volume dos compartimentos de gordura da face, a gente tem também um aumento da flacidez da pele da face, uma atrofia progressiva da musculatura e da sustentação. Então ela tende a descer um pouco, faz um pouco daquela papadinha no pescoço, da pele que fica ali no pescoço, fica essa região aqui também, que as pessoas chamam, né, de bulldog, né, aquela pelezinha de bulldog, a pele cai como um todo, o envelhecimento facial ele acaba aparecendo um pouco mais. E aí a gente faz então a cirurgia do lifting facial para justamente fazer esse levantamento da pele da face. E por onde que a gente faz esse levantamento? Como que a gente faz essa cirurgia? Normalmente a gente faz uma incisão que vem da região anterior da orelha até a região posterior. Essa incisão ela pode progredir um pouco na região do pé do cabelo, da região posterior do cabelo, dependendo de quanto a gente precisa mexer no pescoço. Mas para a face, com essa incisão à frente da orelha, a gente consegue fazer todo um descolamento superficial da pele, da parte também da musculatura, que a gente chama de SMICE, a musculatura, sistema músculo-aponeurótico superficial da face. E aí a gente faz então essa sustentação, pode ser com ponto, que a gente chama de plicatura, pode ser com ressecção de um segmento desse SMICE e ponto, né, fazendo essa subida da face, e resseca um pouco desse excesso da pele. Quando a gente traciona e puxa, sempre sobra um pouquinho, então a gente resseca esse excesso e faz os pontos. E essas cicatrizes elas ficam bem disfarçadas nas linhas de transição das estruturas anatômicas, né? Da orelha, no sulco retroauricular e no pé do cabelo. Às vezes a gente tem que subir um pouquinho na região temporal, essa região acima da orelha, quando a gente quer mexer um pouco nessa região mais superior. As pessoas tinham muito medo dessa cirurgia, de ficar com aquele aspecto muito puxado, né? Ficar com a face muito puxada. Essa cirurgia não tem o objetivo de fazer esse tipo de tração. A cirurgia é uma cirurgia para melhorar o aspecto facial, dar um rejuvenescimento suave, discreto, com uma aparência jovial. A gente normalmente associa com esses preenchedores mais atuais, justamente para devolver volume e precisar puxar menos pele do que a gente puxava antigamente. E os resultados bons dessa cirurgia são os resultados mais naturais possíveis, de forma que a pessoa você não olhe para a pessoa e você veja que ela operou.
O normal é você olhar para a pessoa e achar que ela está diferente, que ela está parecendo mais jovem, que ela está mais bonita. Esse é o bom resultado de uma cirurgia de lifting facial. Na cirurgia do lifting facial, a gente também faz o descolamento da região do pescoço para fazer justamente essa tração do pescoço e diminuir aquela pele que a gente tem em excesso quando a gente tem esse envelhecimento cutâneo da região do pescoço. Então a gente consegue também melhorar o ângulo cérvico-facial, melhorando esse aspecto do pescoço. Alguns pacientes com mais idade têm o que a gente chama de banda platismal. Platisma é esse músculo do pescoço. Às vezes ele faz como se fosse uma prega, né? E as pessoas comparam, muito mal comparado, com o pescoço de um peru, né? Do bicho. Foi corte da minha videomaker, gente. Perdão. Vamos lá. Em alguns pacientes, você pode ter algumas bandas platismais desse músculo do pescoço e às vezes é necessário a gente abrir embaixo do queixo, que a gente chama de um acesso de submento, abaixo do mento, essa região do queixo, para poder justamente descolar essa pele do pescoço e resolver com pontos essa questão das bandas do platisma. Mas isso daí tem que ser avaliado de caso para caso. Nem todos os pacientes precisam abrir o pescoço. A maioria dos casos resolve só com o levantamento da pele, o lifting da pele. Isso é avaliado na consulta médica de paciente para paciente, qual a melhor indicação. Outro lifting que a gente também faz, menos frequentemente ainda hoje em dia, é o lifting frontal. Antigamente, quando as pessoas tinham esse processo de envelhecimento facial, enrugava bastante a região frontal, ficava com aquela testa caída, a gente faz então o lifting frontal. O lifting frontal, ele era feito antigamente com uma incisão bicoronal, era feita tração dessa pele e ressecção desse excesso de pele. Hoje em dia tem formas endoscópicas com incisões menores, em que você usa o endoscópio para você fazer esse tipo de suspensão. Mas hoje em dia, com o uso da toxina botulínica e o tratamento precoce e preventivo dessa flacidez facial da região frontal, dessas rugas frontais, você diminuiu muito também a incidência de realização de lifting frontal do modo convencional, com aquele corte grande que tem alguns problemas relacionados à coceira no couro cabeludo, no pós-operatório, uma perda de sensibilidade da região, que às vezes dura um período prolongado, pode ser um pouco incômodo durante esse período em que você ainda está com perda de sensibilidade. Então a região frontal a gente tem feito muito menos porque a gente consegue preservar a jovialidade dessa região com o uso da toxina botulínica. Cada paciente deve ser avaliado individualmente. Alguns pacientes acham que precisam fazer pouca coisa. E quando chega aqui, a gente faz uma avaliação e na verdade não é tão pouca coisa ou pouca pele que precisa. Às vezes as pessoas vêm com aquela vontade de fazer um mini lifting e diminui um pouco a indicação da cirurgia delas. E na verdade, às vezes elas têm bastante pele, um pescoço bem pesado, que não sai com um mini lifting. O que é um mini lifting? Um mini lifting é um lifting com uma incisão bem reduzida. Ela fica basicamente só na frente da orelha e atrás. Não estende para trás na região do cabelo e não sobe para a região temporal. Quando a gente tem muita pele no pescoço, a gente não consegue fazer um mini lifting, a gente acaba tendo que fazer um lifting convencional e descendo um pouquinho na região do cabelo posteriormente. Então, cada caso é um caso. A gente às vezes tem o contrário, a pessoa vem para fazer uma avaliação e ela quer fazer um lifting facial e ela tem pouca flacidez de pele. E aí é o contrário, a gente indica então um mini lifting, porque ela quer basicamente melhorar essa região do terço médio facial e não tem muita pele de pescoço para mexer. Então a gente acaba fazendo o contrário, a gente indica o mini lifting dependendo do grau de flacidez que o paciente vai apresentar. Por isso que é importante a gente passar por um cirurgião plástico credenciado pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica para que ele possa fazer a sua avaliação específica e indicar qual é a melhor cirurgia, o melhor procedimento de acordo com o seu caso. Se você gostou desse vídeo, dá uma curtida. Não se esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações para você receber os nossos próximos conteúdos. Até a próxima!